Unidade 4, População Mundial e do Brasil. Aula 16.2, Conteúdo: Movimentos migratórios no Brasil. Habilidade: compreender como ocorreram os fluxos migratórios no Brasil e como está o movimento da população brasileira atualmente. Olá, boa tarde a todos os alunos, boa tarde a todos os professores presenciais. Mais uma tarde aqui, continuando as nossas aulas de geografia, que estamos estudando aí sobre os movimentos migratórios. Então, vamos relembrar o que vocês estudaram na primeira aula. Então, olha só, gente. Na primeira aula, vocês estudaram aí sobre esses movimentos migratórios, a migração. O que vai ser a migração? Vai ser a movimentação das pessoas de um lugar para outro. Além disso, também vocês verificaram aí a diferença que vai existir entre imigração e emigração. A partir do momento em que a gente está indo para outro país, nós seremos o quê? Os emigrantes. Mas quando a gente chega no país em que é o nosso destino final, lá nós seremos imigrantes. Aqui nós recebemos vários imigrantes, né? Temos vários venezuelanos, vários haitianos, que são imigrantes com I, tá? Mas a partir do momento em que nós, brasileiros, estamos indo para outro país, pode ser para a Venezuela, para a Colômbia, para o Chile, né? Nós seremos o quê? Emigrantes. Então, a gente verifica a diferença que vai ter de imigração e emigração. Também verificamos aí sobre a emigração europeia, né, que na época aí dos séculos 19 e 20, que se teve aí as guerras mundiais, vários imigrantes europeus saíam da Europa para ir em busca de lugares mais tranquilos. Também verificamos aí a imigração europeia aqui para o Brasil, que vai ocorrer de 1884 a 1933, quando vários imigrantes europeus foram atraídos, né, porque seriam dado terras para eles trabalharem com a agricultura, com a pecuária aqui no território brasileiro. Por isso que vai ter aí bastante, principalmente na região sul e sudeste do Brasil, vai ter bastante essa descendência de imigrantes europeus. Também verificamos sobre os novos fluxos migratórios que vão existir em relação ao mundo, né? As pessoas indo em busca de qualidade de vida, saindo do seu país de origem, indo para países para trabalhar, para estudar, para ter oportunidade de vida melhor. E, por último, verificaram sobre xenofobia. E o que vai ser a xenofobia? É quando se tem a aversão a estrangeiro, quando não se gosta de uma pessoa que vem de outro país, por vários motivos, tá certo? Então, essa foi a primeira aula em que vocês estudaram, juntamente com o professor Jefferson. E agora nós iremos para o nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, nós temos o jornal CMA News. Trump aperta cerco a imigrantes ilegais. Comunidade brasileira nos Estados Unidos está apavorada, né? Aí nós temos o novo presidente dos Estados Unidos da América, Trump, né? Que ele vai colocar em várias situações. Logo quando ele estava fazendo as campanhas, né? Ele já falava que não queria imigrante, principalmente que esteja ligado muito aí ao terrorismo. Então, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, há 1,4 milhão de brasileiros nos Estados Unidos, mas não há uma estimativa de quantos são legais e quantos ilegais. Isso foi retirado aí do jornal Hoje em Dia, né, em janeiro de 2017. O que leva muitos brasileiros a migrarem para outros países, mesmo na ilegalidade. Você seria capaz de se tornar um imigrante ilegal? Quero saber de vocês no momento da nossa interatividade final. Então, gente, nesse segundo momento da nossa aula, nós verificaremos sobre esses movimentos migratórios que vão existir no Brasil.
que migração é essa movimentação constante que pode existir das pessoas, indo de uma cidade para outra, indo de uma região para outra, ou até mesmo indo de um país para outro, tá? Então, migração vai estar se falando aí de um termo geral de deslocamento. Agora a gente vai verificar como que vai ocorrer essas histórias das migrações que vamos ter aqui no Brasil. Olha só, a história das migrações interregionais no Brasil vai ocorrer desde a época da colonização brasileira, né? Quando os portugueses, nas suas grandes navegações, saíam em busca de quê? De matéria-primas, de riquezas, de novas terras. Então, vai ocorrer desde a época colonial, né? Esse movimento de migrações com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Agora, vai se intensificar esse processo de migração, principalmente aí no início do século XX, tá? Por quê? Porque quando as pessoas elas terão aí uma maior facilidade também de locomoção. Já no século XVI e XVII, o que vai fazer, né, com que as pessoas também elas acabem migrando de uma região para outra? Por exemplo, nessa época aí do século XVI e XVII, o que vai chamar a atenção das pessoas para migrarem para a região Nordeste, principalmente, vai ser a atividade da cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar vai também ajudar nesse processo, que são as atividades econômicas em que nós já estudamos. Além da cana-de-açúcar, no século XVIII, uma atividade também que acaba, né, fazendo com que as pessoas migrem, saem do litoral e vão para o interior do Brasil, principalmente em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, que hoje a gente conhece como esses estados, que vai ser a atividade de mineração. Então, a atividade de mineração também acabou atraindo pessoas para explorarem retiradas de ouro nessas regiões, tá? E também no século XIX e XX, nós também teremos aí outras atividades que vai fazer com que ocorra essa movimentação de pessoas, né? Muitas delas saindo do litoral brasileiro e indo para o interior do Brasil. Por isso que vamos ter essas histórias aí das migrações interregionais aqui no Brasil. E quais serão essas atividades, né, que vão fazer com que as pessoas elas vão em busca de trabalho, né? Então, a gente vai verificar aí que no século XIX e XX vamos ter a cafeicultura e a extração do látex. Cafeicultura ocorreu principalmente na região sudeste, quando vários imigrantes europeus foram atraídos para virem para o Brasil para trabalharem com a cafeicultura, porque até então eles já tinham aí uma técnica mais avançada, mais especializada. Então os barões do café, eles foram atraindo essas pessoas, né, principalmente os europeus, italianos, alemães, para virem trabalhar aqui no café. Além disso, a borracha também, a extração do látex das seringueiras, vai ser uma das atividades também em que vários nordestinos foram atraídos, né, para irem trabalhar no seringal. Muitos deles foram iludidos e muitos deles acabaram se tornando escravos da borracha, ok? Então, essas atividades econômicas em que nós já estudamos, quando verificamos aí a formação do território brasileiro, também vai nos ajudar aí a verificar esse movimento de migração, porque se não tivesse essas atividades, né, para ocorrer com a cana-de-açúcar, com a mineração, com a cafeicultura e também com a extração da borracha, nada disso do que temos hoje teria ocorrido, né? Não tinha ocorrido esse desenvolvimento, essas partes das cidades surgindo com o processo de urbanização. Então, um leva a outro, que é o desenvolvimento aí do país. Agora, também vamos verificar aí sobre as migrações que nós teremos nas regiões brasileiras, tá? Então, a gente vai verificar aí na Amazônia o principal motivo, né, para ocorrer em grande massa a vinda das pessoas vai ser o que? A extração do
látex. Então, a Amazônia, ela atraiu muito, né, principalmente os nordestinos, para a retirada do látex das seringueiras. Já na região sul e sudeste, as principais atividades que vão atrair as pessoas para, né, migrarem para a região sul e sudeste, a atividade de mineração, a cafeicultura, o processo de industrialização, lembrem lá que ocorreu, né, com a crise do café, a crise de 1929, em que os barões do café eles começam a investir em quê? Nas indústrias, ocorrendo desenvolvimento industrial no Brasil, principalmente na região sudeste. E a pecuária também. A pecuária ocorreu principalmente na região sul, onde os bandeirantes paulistas eles foram atrás, né, dos pampas gaúchos, atrás de gado, tomaram os gados dos jesuítas e, consequentemente, acabaram expandindo. E isso também fez com que tivesse esse processo de migração aqui no Brasil. Já na região centro-oeste, um dos principais fatores para ocorrer também esse processo de migração vai ser a atividade de mineração, principalmente nas áreas que a gente conhece como Goiás e Mato Grosso. Além da mineração, a construção de Brasília. A construção de Brasília, gente, também vai ser um dos principais fatores em que, na época, Juscelino Kubitschek queria o quê? Queria descentralizar o litoral brasileiro, retirando as pessoas, né? Atraindo, na verdade, as pessoas que estavam no litoral para irem habitar a região central do Brasil. E a atividade da agropecuária, porque a região sudeste, na época que vai ter o boom aí da agricultura e da pecuária, vários sulistas saíram do sul porque as terras já estavam caras demais, enquanto na região centro-oeste não estava tão cara, né? Então eles acabaram se desenvolvendo muito nessa época com a atividade da agropecuária, principalmente aí de 1960 em diante, na região centro-oeste, que acabou se desenvolvendo bastante com o agronegócio, tá? Principalmente Mato Grosso do Sul, que a gente vê fazendas imensas, enormes nessa região. E na região nordeste vai ser atraído aí também, vai ocorrer esse processo de migração, principalmente na área de turismo. Lembrando que o Nordeste, os 9 estados vão ter praias belíssimas, né, que acaba atraindo muito as pessoas, né, tanto do Brasil quanto de outros países. Se você anda no Nordeste, a maior parte aí dos donos hoje em dia dos hotéis são pessoas de fora, principalmente italianos, coreanos, que estão aí tomando essa parte do Nordeste. Além disso, do turismo, né, nós também teremos a agricultura com a atividade canavieira. Vai ser um dos motivos também para as pessoas migrarem para a região Nordeste. E além disso, o processo industrial, onde o Nordeste acabou atraindo várias indústrias, né? E isso vai fazer com que as pessoas elas migrem para lá para trabalharem nas indústrias, porque estão em busca de emprego, estão em busca de qualidade de vida. Então, dependendo do que for feito esse trabalho, as pessoas realmente vão atrás, né? Ou até mesmo em relação aos estudos, a região Nordeste, hoje em dia, é uma das regiões que mais se desenvolve em relação à educação, tá certo? Agora, ainda, né, sobre as migrações interregionais, a gente vai verificar aí que ela vai aumentar, principalmente quando nós tivemos o fim da escravidão. Lembrando que os negros africanos foram trazidos na época da colonização brasileira para trabalharem, né, para os donos das terras como escravos. Agora, quando se tem o fim da escravidão, várias pessoas que ficaram libertas, quando tiveram a sua liberdade, realmente foram para as terras distantes, porque ainda se tinha o medo, né, de virar escravo novamente. Então, por isso também que ocorreu essa migração interregional. Essa migração interregional é a migração quando se sai de uma região para outra, do sul para o nordeste, do nordeste para o norte, do norte para o centro-oeste. E com o fim da escravidão,
muitas pessoas elas acabam saindo principalmente do Nordeste, né, da Bahia, indo para outras regiões aqui do Brasil. Além do fim da escravidão, que vai ajudar a aumentar essa migração interregional, vai ser a construção de ferrovias e de estradas. As construções que vão se ter dessas ferrovias vai se dar principalmente na época da mineração, que era necessário, né, retirar o ouro que se tinha na região do interior do Brasil, na área central, e levar para o litoral, para o quê? Para também se ter aí, ser levado para a Europa. Então, a construção de ferrovias e a construção de estradas vão ajudar aí a aumentar essa migração interregional, porque vai haver uma facilidade bem maior de locomoção, tá? Agora, nós temos, gente, vários tipos de migrações, tá? E quais serão essas migrações? Nós temos as migrações pendulares. E o que é uma migração pendular? É quando uma pessoa, ela vive, ela tem a sua casa, ela mora em um município, mas ela trabalha ou ela estuda em outro município. Um exemplo aqui para a gente pode ser que, uma pessoa mora em Rio Preto da Eva, mas estuda em Manaus. Então, ela faz no seu dia a dia uma migração pendular, tá? Então, vai estar ligado aí a essa movimentação de mudança diária, tá? Sai de manhã cedo da sua cidade original, de onde nasceu, e vai trabalhar ou vai estudar em outra cidade. Isso ocorre muito em São Paulo, muito no Rio de Janeiro, essas grandes metrópoles do Brasil. Por quê? Porque lá a locomoção é mais rápida também, tem uma facilidade maior e as pessoas, a gente vai verificar que uma cidade é grudada à outra. Não como aqui, que ainda pega aí alguns 100 quilômetros de estrada para chegar a outro município. Por lá não, tudo está interligado, ok? Então, além das migrações pendulares, nós também teremos a migração rural-urbana. A migração rural-urbana ela é muito conhecida como o êxodo rural. O êxodo rural é a saída das pessoas do campo que estão indo para as cidades, muitas delas para o quê? Para melhorar de vida. Não é à toa que as pessoas elas se movem de um lugar para o outro, né, gente? Vai ter algum motivo. Muitas delas querem estudar, querem trabalhar, ou que não se tem na sua cidade de origem. Então, acaba ocorrendo aí, né, principalmente em relação a essa migração rural-urbana, que é a migração aí que ocorre, né, do êxodo rural, pessoas saindo do campo, indo para as grandes cidades. Também teremos as migrações urbana, que é a interregional. É quando uma pessoa está saindo de uma cidade grande e indo para outra, né? Por exemplo, saindo de Manaus e indo para Fortaleza, que também está relacionado aí com regiões norte, nordeste ou qualquer outro tipo, né? Outra local, outra cidade, outra região. Então, a migração urbana é quando sai da cidade e vai para uma outra cidade. Também teremos a migração rural. Isso envolve mais, gente, os trabalhadores rurais itinerantes, que são os conhecidos boias frias, ok? As pessoas que trabalham no campo, muitas delas, elas ficam um determinado tempo naquele local, naquela área que está trabalhando no campo. Quando acaba a colheita, né, quando acaba a plantação, acaba se movimentando para outra área rural. Então, esse tipo de migração rural está muito ligada aí aos trabalhadores rurais itinerantes, também conhecido aí como os boias frias. E hoje em dia, a gente está tendo aí um tipo de migração, de movimentação de pessoas, conhecido como urbano-rural. Pessoas que estão saindo das grandes cidades, estão indo para áreas de campo, porque já não aguentam mais o furdunço das grandes cidades, o estresse. Então, as pessoas, elas também
estão fazendo esse movimento inverso, saindo das grandes cidades, que a gente acha que muitas vezes tem a estrutura adequada para a gente, enquanto essas pessoas querem sair das cidades para ir para uma área mais calma, né? Porque até aí já conseguiu também melhorar de vida, né? Então, existe também esse processo de as pessoas saírem de grandes cidades e irem para áreas menores, áreas rurais, porque já quer a tranquilidade na sua vida. Então, esses são os diferentes tipos de migrações que nós temos. Lembrando que migração é o movimento aí das pessoas, né? Vocês fazem um tipo de migração todo dia, saindo da casa de vocês e indo até a escola, tá certo? Agora, para a gente verificar e fixar melhor sobre as migrações pendulares, que nós verificamos que vai ser essa movimentação movimentação diária. Então, olha só, essa migração pendular é a migração diária, é quando a pessoa ela vai e volta para a sua casa, ela é a ida e a volta da residência para o trabalho, para uma escola, né? Ou até mesmo por um outro motivo, tá saindo da sua cidade para ir para um hospital, porque não tem. Então acaba ocorrendo essa migração pendular, uma migração diária, mas a pessoa ela vai e volta no mesmo dia, tá certo? Então, a ida e volta da residência para o trabalho, para a escola ou qualquer outra eventualidade, que é ir para um comércio, né, que estejam localizados em diferentes municípios. Para vocês aqui de Manaus, com o Rio Preto da Eva, mas pode ser que tenha também aí uma migração pendular que as pessoas elas saiam de Manacapuru e vão trabalhar em Novo Airão, ou vice-versa, né? Ou até mesmo sair de Iranduba e vai trabalhar em Manacapuru. Então, existem diferentes fatores para ocorrer isso, tá? Então, vai ter essa migração diária, essa migração pendular. E ocorre muito entre as grandes cidades. Como eu falei a vocês, São Paulo, Rio de Janeiro, né, esses são considerados cidades globais aqui do Brasil, que ocorre muito. As pessoas, elas, por exemplo, moram em Sorocaba, mas trabalham em São Paulo, capital. Mora em Niterói, mas trabalha no Rio de Janeiro, capital. Então, a gente verifica que vai existir esse processo de migração que para ele já é normal, né? Então, acaba ocorrendo muito esse tipo de migração, tá? Agora, o que também nós iremos relembrar aí vai ser sobre as migrações rural-rural. Essa migração rural-rural já vai ser o quê? O êxodo rural, tá? Então, o êxodo rural é quando ocorre aí a saída das pessoas que vivem no campo e vão para as grandes cidades. Os principais fatores para nós termos essas mudanças, né, das pessoas saindo do rural para o urbano, vai ser a da mecanização da agricultura. Muitas pessoas elas estão sendo substituídas por máquinas. Onde se trabalhavam das pessoas, hoje só se trabalha uma com maquinário. Então, esse vai ser um dos fatores para as pessoas também estarem saindo aí do campo e indo para as grandes cidades, porque está ocorrendo a mecanização no campo. Também outro fator que acaba chamando a atenção das pessoas é o surgimento das indústrias nas grandes cidades, que quando chegarem aqui nas cidades, já pensam que já vão conseguir emprego, mas nem sempre é assim. Na verdade, muitas das vezes eles querem o quê? A qualificação das pessoas para trabalhar nas indústrias, mas pode ficar esse pensamento aí com o surgimento das indústrias. Também teremos os fatores de estagnação, que está muito ligado à estrutura agrária aqui do Brasil. O Brasil é um país, desde a época da colonização, isso não é recente, tá? A gente verifica que existe os latifúndios, grandes extensões de terras que pertencem somente a uma pessoa. Então, muitas das vezes a pessoa não quer trabalhar nesses latifúndios porque ganha pouco e trabalha muito, né? Então, essa estrutura agrária ela vai acabar aí sendo um dos fatores também para ocorrer essa migração rural-urbana. E também teremos os minifúndios, mas os minifúndios, né, que já pertencem aí a uma pessoa, só que é bem menor, muitas delas não conseguem sustentar a própria família com o que
planta e com que colhe, tá? Porque muitas das vezes também não consegue vender o que se produz, porque os latifúndios, eles acabam dominando uma determinada área, tá? Então, esses serão aí um dos processos para as pessoas acabar surgindo aí o êxodo rural, tá? Agora, também iremos verificar aí o processo, né, de emigração. Por que que muitas pessoas elas estão saindo, né, das suas cidades, estão indo para outros lugares, outros países? Aí nós temos o jornal, né, Em Busca da Felicidade. Êxodo rural provoca a criação de favelas na periferia de Manaus. Por que isso acaba ocorrendo? Porque não tem uma estrutura para receber essas pessoas que estão vindo de outras cidades, de outras áreas, para viverem na capital. Esse é só um exemplo de muito do que se tem aí no Brasil, tá? Então, vai ocorrer esse processo de emigração, porque as pessoas elas estão em busca de quê? Em busca de melhores condições de vida, muito ligado à saúde, querem educação adequada, querem moradia e emprego, né? Mas muitas das vezes, quando chega nessas cidades, não tem nada disso. Infelizmente, o Brasil ainda tem que melhorar muito em relação a essas condições de vida que é para proporcionar para a população brasileira, né? Tanto na área da saúde, na educação, na de moradia e também na geração de emprego. Tá? Então, por isso que essas pessoas acabam migrando de uma cidade para outra. E no Brasil, gente, nós teremos aí essa desigualdade social, infelizmente, que acaba surgindo, né, quando as pessoas elas vão em busca de qualidade de vida em um local e não conseguem um emprego. Muitos vão parar aí embaixo da ponte, não tem onde viver. Nós vivemos um episódio aqui em Manaus recente em que vários indígenas venezuelanos chegaram aqui e não conseguiam se comunicar, acabaram se instalando próximo à rodovia de Manaus e, consequentemente, vai acabar gerando essa desigualdade social. Isso é só um exemplo de vários do que nós temos. Até próprios brasileiros que vão de uma cidade para outra acabam tendo dificuldade. Agora, imagina uma pessoa que vem de outro país, que não entende o idioma, não fala o idioma e também às vezes não faz nem questão de aprender, aí fica mais difícil ainda. Que pode ocorrer o quê? Essa desigualdade social aqui no Brasil, que infelizmente ainda é muito elevada aqui no nosso país. Existem pessoas que estão em pobreza extrema ainda aqui no nosso país, cerca aí de 16,2 milhões de habitantes brasileiros ainda vão viver numa pobreza extrema. E o que isso significa? Que vivem no mínimo com vivem com R$70 no máximo, tá? Durante um mês. Então imagina como é que uma pessoa ela vai conseguir sobreviver com R$70, não consegue, tá? Então por isso que vai ter essa pobreza extrema aqui no nosso país, infelizmente. E esse valor ele é dado, tá, através da ONU, a Organização das Nações Unidas, que coloca que pessoas que vivem no máximo com R$70 são consideradas pessoas extremamente pobres, tá? Aqui no Brasil, os menores índices de desigualdade social estão aí nos estados de Santa Catarina, que está localizado na região sul do Brasil, o Distrito Federal, que está localizado aí a nossa capital brasileira, Brasília, que felizmente está passando aí por problemas políticos. São Paulo também vai ter um dos menores índices de desigualdade social, tá? Localizado na região sudeste, um dos principais estados aqui do Brasil, e o Rio Grande do Sul, na região sul, também a desigualdade social ela vai ter um dos menores índices aqui do Brasil. Agora, quais serão os estados com maior índice de desigualdade social? Nós teremos aí o Maranhão, gente. O Maranhão vai ser o estado com maior desigualdade social do Brasil. Cerca de 26,3% da população maranhense vai viver aí na extrema pobreza. O Piauí também, né? Olha aí, também o Piauí que está na região nordeste, que faz limite aí com o Maranhão. A população em torno aí de 21,6%,
né? E o Alagoas também no Nordeste, localizado na região Nordeste, com 20,5% da população aí vão estar nessa área de desigualdade social, vivendo na pobreza extrema. Agora também o Amazonas, gente, ele vai estar inserido aí, tá? Infelizmente, onde 19,3% da população vão estar inseridos nessa grande desigualdade social em que nós temos, infelizmente, Maranhão, Piauí, Alagoas e o nosso estado do Amazonas. Por isso que muitas pessoas elas acabam saindo, né, da sua origem e indo para outros lugares em busca de qualidade de vida, em busca de emprego, em busca de melhor saúde, né, e também educação, tá certo? Agora também vai haver países que atraem muitas pessoas, porque existe, né, qualidade de vida, né? Também te verifica, por exemplo, em países europeus, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão, existem pessoas que não querem trabalhar em áreas como, por exemplo, um gari, né, varrendo rua, não querem trabalhar com isso, não querem trabalhar como carpinteiro, como pedreiro. Então, essas pessoas de outros países acabam chegando e se empregando com esses empregos que acabam surgindo. E elas realmente trabalham porque, mesmo trabalhando assim, vão ter uma qualidade de vida bem melhor do que aqui no Brasil. Acabam tendo carro, uma casa, as crianças podem ter uma melhor qualidade nos hospitais, nas escolas. Então, é um processo que o Brasil ainda tem que melhorar bastante. Nós vamos verificar um mapa agora onde mostra pra gente os brasileiros que vão viver no exterior. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil calculou que, em 2012, existiam mais de 2,5 milhões de brasileiros vivendo no exterior, sendo que mais de 1 milhão deles nos Estados Unidos. Cerca de 750 mil em vários países da Europa, como Espanha, Alemanha, Portugal, França, Itália e Reino Unido. Cerca de 200 mil brasileiros estão no Paraguai, por volta de 210 mil no Japão e um número menor em outros países do Oriente Médio, da Oceania, das Américas Central e do Sul e da África. Então, gente, aí nesse vídeo mostra pra gente que o Brasil, né, os brasileiros, eles realmente estão saindo aqui do país, estão indo para outros países em busca de qualidade de vida, o que muitas das vezes nós não temos aqui, infelizmente, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre esses movimentos migratórios que vão ocorrer aqui no nosso país. Mas olha só, o nosso primeiro aluno ali, Gediel, nunca consigo gravar o nome do rapaz lá, mas falou, né, que nasceu no Acre, né, no estado do Acre, né, professora? E foi para o município de Manaus, né, e aí de Manaus veio para Nori. Apaixonada. Né, apaixonado. Também, esqueci de falar isso na aula, né? Às vezes a gente se apaixona por alguém do Rio Grande do Sul, ou alguém, né, do Maranhão, né, ou alguém do Amazonas, e fica nos lugares lá, né, e fica no lugar ali. Às vezes tem muitos motivos aí, né, que fazem com que a gente se mude, né, de um lugar para outro. Bom saber aí que você aí, né, meu querido, está estabelecido aí em Anori, e vamos olhar para frente, é isso mesmo. E o Silas, né, sempre o Silas, né, professora, respondendo. Isso, ele respondeu aí em relação ao segundo desafio, né? Principalmente em relação à corrupção. Ele detalhou aí em relação à corrupção, o que leva as pessoas a ficarem indignadas e isso também vai fazer com que falte recursos para a área da educação, saúde, não chegue à população, né? Então, isso vai fazer com que nós fiquemos revoltados e quer ir embora, né? E ele não iria ilegalmente para um outro país, né? Então é a opinião dele. Prefere ficar assistindo as aulas aí, como ele falou. Então é isso, gente. No primeiro desafio, né, como a gente vai observar,
O nosso primeiro desafio era isso, né? A questão do nosso primeiro desafio do dia era essa mesmo, né? Trazer, né, as questões aí com relação aos motivos que levaram você ou a pessoa que você conhece a tomar essa decisão, motivos econômicos, motivos financeiros, motivos amorosos, como pode acontecer também, né? E aí tudo isso, catástrofes naturais, enfim, tudo isso pode causar essa questão da migração, como foi muito bem respondido, né? E na segunda também, né, professora? Isso mesmo, e no nosso segundo desafio do dia, né, o que leva muitos brasileiros a migrarem para outros países, mesmo na ilegalidade. Gente, vai levar o quê? A qualidade de vida que muitos não têm aqui, né? Que falta recursos na área da educação, saúde, moradia, lazer, de uma forma geral, infelizmente, vários recursos estão sendo cortados aí por vários ministérios, né, lá em Brasília, por esses momentos aí de corrupção que está vendo, que a gente fica revoltado e que não acontece nada, né? A gente só está aí aguardando para ver o que vai mudar na nossa vida. E você seria capaz de se tornar um imigrante ilegal? Aí vai depender da situação, né? Em que a pessoa ela pode estar em momento de desespero, realmente querendo mudar de vida, vai entrar de forma ilegal, né? Ficar clandestino por algum tempo, pode ser que futuramente ele consiga se adequar ou não, aí acaba sendo extraditado, voltando aí para o país de origem, ok, gente? Então, esses são os nossos desafios do dia. Vocês participaram conosco através das respostas de vocês, também durante as aulas. Queremos agradecer muito a participação de vocês, Janori Cartozzi, todos os alunos, né, que sempre estão participando, professor Iane, tá certo? E amanhã será a nossa avaliação. Boa tarde a todos, boa tarde ao professor Jefferson. Boa tarde, professora Ludmila, boa tarde para todo mundo que acompanhou a gente aí na aula de hoje. Amanhã, revisão e avaliação. Boa tarde, né, para todos vocês aí e até amanhã.